Olá, eu sou a Sol, do canal Sol Zambelli. Estamos começando os nossos vídeos de hoje com o Palo Santo. O Palo Santo, os sândalos, a randracha são árvores sagradas no Oriente porque toda vez que você tira uma lasca dela, ela emite um perfume. Então o Palo Santo, ele é um pedaço de uma árvore que tem um significado lindo. Quando ele é ferido, ele exala um aroma muito agradável. Então é isso, Palo Santo, Sálvia Branca e tantas outras árvores sagradas, mas em especial para mim é os sândalos, mas o Palo Santo é maravilhoso. Enfim, hoje nós vamos continuar nossa metafísica da saúde. Nós estamos falando a respeito de vias respiratórias, né? Falamos de sinusite, de rinite, de gripes, falamos da voz, da laringe. E hoje nós vamos continuar. Eu fiz um sinótico bem detalhado, que é para não escapar nada, certo? Então vamos lá. Os brônquios, né? A bronquite, a asma bronca, por que eles inflamam? Qual é a causa emocional que gera a inflamação nesses órgãos do nosso corpo? Então, os brônquios, vamos começar dando uma panorâmica a respeito dos brônquios, a metafísica do brônquio, né? Como ele funciona, por que ele adoece, qual a emoção que leva a adoecer essa parte tão expressiva da nossa vida. Brônquio é oxigênio, é ar, é o trânsito do prana dentro da gente, é o que gera a vida, né? Então, as pessoas que têm normalmente inflamação nos brônquios, elas têm uma relação entre o interno e o meio externo. É uma interação harmoniosa com o ambiente. Os brônquios, dois brônquios primários, eles derivam da bifurcação da traqueia e se ramificam em brônquios, cada vez menos calibrosos, até chegarem aos alvéolos, conduzindo assim o ar do meio externo para o interno. Então é o No âmbito metafísico, os brônquios correspondem às relações interpessoais, à interação harmoniosa entre o mundo externo e o mundo interno. É aquilo que acontece ao seu redor e aquilo que está dentro de você. Os brônquios também representam um sincronismo entre a emoção e o pensamento, que modelam a expressão dos desejos e a vontade do ser humano. Né? A maneira como você aprende a lidar com as situações do ambiente, o seu comportamento vão influenciar diretamente nos seus brônquios. Quem tem a habilidade de conviver harmoniosamente, acatando fatores externos, se integrando ao ambiente, é bem sucedido nas suas relações interpessoais. Agora, aquele que não consegue conviver harmoniosamente, provavelmente vai faltar vida, vai faltar ar, né? Sabe que o momento certo de intervir e como fazer e, consequentemente, mantendo as funções brônquias saudáveis. Porque a sua mente está clara, porque você interage aquilo que está dentro de você com o que está fora, né? A bronquite, no caso, ela está muito ligada à dificuldade de se relacionar com o ambiente, a pessoa se sente agredida, ela não sabe como se expressar, ela tem uma necessidade de chamar a atenção ou ela se isola como uma forma de chantagem emocional, né? Revela também, olha, esse sinótico ficou sensacional, ele revela um estado emocional de desconforto, de irritabilidade acerca do que passa ao redor dela, né? Essa é uma condição desencadeada pela falta de habilidade de lidar com os fatores internos frente às situações, né? O que as situações provocam em você dentro. Quem tem os seus brônquios inflamados geralmente vive num ambiente tumultuado, com atritos e muitas discussões, ou num silêncio demasiado, né? Que a pessoa pode entender como uma rejeição, como não me veem, não me enxergam, eu não estou aqui, certo? Em ambos os casos, podem causar o medo de se expressar, né? De ser tratado com estupidez ou com indiferença. E, em virtude disso, algumas pessoas afetadas pela bronquite, elas preferem se isolar, permanecer caladas, né? Outras recorrem ao um exibicionismo para chamar atenção, né? Eu existo, eu estou aqui. E ainda tem aquelas que se revoltam e se tornam extremamente rebeldes. No caso das crianças, elas anseiam serem aceitas pelos pais.
elas se sentem inadequadas e têm a necessidade dessa aprovação. Né? Isso faz com que o tempo todo elas queiram agradar aos pais. E como não são hábeis para se expor, porque são crianças, né? Faltam os elementos, elas vão fazer com aquilo que a idade delas lhes proporciona, com os elementos que ela tem com aquela idade, né? Então, como elas não são hábeis, né, elas acabam sendo mal interpretadas e, em muito caso, elas acabam sendo reprimidas. Quando você reprime o seu filho, você está gerando nele um sentimento que vai gerar uma bronquite, né? Quem sofre de bronquite não expressa aquilo que sente. Está sempre procurando um jeito certo, a maneira correta de se colocar para se sentir aceito, né? Elas costumam sufocar a sua essência para agradar o outro. E de uma maneira ou de outra, a força barra para que ela consiga se relacionar com os outros de uma forma natural. Né? A bronquite aguda, por exemplo, ela é uma inflamação na mucosa brônquica que se desenvolve durante ou após um resfriado comum ou outra infecção viral qualquer. Né? Quando os brônquios se inflamam, a pessoa tem tosse seca, posteriormente uma tosse com muco, com sensações ásperas a partir do peito. O peito dói, né? Ele chia. Uma característica básica dessa postura interna que somatiza a bronquite aguda corresponde a uma fase que a família está atravessando. No período, a pessoa fica abalada com a situação, sentindo-se agredida pelo que está acontecendo. Trata-se de uma situação nova em sua vida que, por não saber como lidar bem com ela, se torna confusa. Então, vamos ver alguns exemplos que podem desencadear esse quadro em você. Processo de separação dos pais. A presença de alguém que vem morar na sua casa e passa a ser o centro das atenções, comprometendo a harmonia do ambiente. Raramente a problemática está relacionada com o ambiente de trabalho, né? Essas questões todas, é mais a nível pessoal mesmo, né? Então, assim sendo, os acontecimentos que provocam a manifestação da bronquite aguda podem ser uma ameaça de ser mandado embora, um risco de falência da empresa ou a contratação de alguém para trabalhar em seu departamento que, de certa forma, vai representar uma ameaça para você, para o seu emprego ou para a harmonia do seu ambiente de trabalho. Né? Mas na medida que se resgata essa ordem interior e se conquista a harmonia no ambiente, a manifestação da bronquite pode provavelmente deixar de existir. Né? Bom, algumas características, sintomas da bronquite aguda, aspereza, né, da relação entre a pessoa e o meio, na forma como ela se manifesta. A tosse demonstra que existe algo profundamente arraigado a ser expresso, alguma coisa que não foi falado, não foi verbalizado, não foi demonstrado. Na medida em que a pessoa se propõe a falar a respeito, isso vai gerar condições metafísicas para suavizar esses sintomas, ok? Tem a bronquite crônica também, né, que é uma inflamação brônquica de longa duração, com tosse, expectoração durante meses e meses consecutivos, por isso é considerada crônica. Os casos crônicos estão relacionados à persistência na problemática interior, conforme nós falamos antes, né? Eles criam vícios de comportamento e a pessoa insiste em agir de uma maneira indevida. Ela não consegue resolver a dificuldade de lidar com o ambiente. E frequentemente ela se depara com estupidez, indiferença, e ela ainda não sabe lidar com isso ou como se posicionar em situações desta natureza. Mesmo assim, não desista de ser considerada, se expresse, fale, né? Aí ela chega naquele ponto, será que vale a pena insistir nisso? Isso dá um desânimo, e quando ela desiste, isso vai fazer com que ela se sinta frágil, rejeitada, e provavelmente vai potencializar os sintomas, né? Então, a palavra autovalorização e amor próprio são fatores determinantes para se obter um equilíbrio interior. Dê mais importância ao que você sente do que ao que os outros podem falar e pensar a seu respeito. Apoie-se para não depender da aprovação de ninguém. Não é se anulando. Isso só vai fazer você se sentir pior. Valorize o seu jeito de ser a todo instante. Fale aquilo que você pensa, verbalize. Procure harmonizar aquilo que está dentro de você com a situação externa.
ok? Então é isso, se você quer melhorar da sua bronquite, se você quer que o oxigênio, o prana, a vida seja saudável dentro de você, exprima aquilo que você pensa, aquilo que você sente, confie e fale e se mostre e se posicione, porque isso vai fazer você se sentir segura, mais livre, mais tranquila, liberta, né? É por aí então. Honchak. Se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like e muito obrigada.